Mioma é o tumor benigno mais comum da mulher, localiza-se no útero. Então, assim, em mulheres na idade reprodutiva, a gente vai encontrar uma prevalência de 50% até 70%. Momento Saúde, Hospital São Domingos. A gente não tem causas totalmente definidas para os miomas. A gente consegue identificar algumas condições em que se observa com mais frequência. Então, pacientes de ascendência negra, pacientes, vamos dizer, até sul-americanas, né, tem uma prevalência maior, por exemplo, em relação a paciente, a mulher europeia, não é? Existem, assim, algumas possibilidades também, né? Pacientes que têm uma maior exposição ao hormônio estrogênio ao longo da vida, já que é um tumor estrogênio dependente, não é? Mas a gente não consegue, infelizmente, até hoje, falar de medidas que possam evitar que esses miomas apareçam. Basicamente, a gente pode, de forma didática, falar dos miomas em 3 localizações. Ele pode ser o submucoso, em que vai estar comprometendo a cavidade uterina, em contato com o endométrio, que é o tecido que reveste internamente o útero. Ele pode ser intramural, em que ele está incrustado dentro da musculatura do útero. E pode ser subseroso, que ele vai estar por fora do útero, como se fosse, vamos imaginar como se fosse uma orelha. Podem provocar dores e desconfortos abdominais, pélvico-abdominais, o aumento do fluxo sanguíneo, sangramento na menstruação, sangramento aumentado, né, sangramentos fora de época, né, com coágulos importantes. A percepção mesmo, às vezes, de massas abdominais. Nas pacientes que têm miomas pequenos, em localização em que não provocam sintomas, que não provocam a distorção anatômica do útero importante, a gente pode até mesmo fazer a conduta expectante. A gente vai observar a paciente, né, fazer um exame de imagem, que pode ser ultrassom transvaginal, por vezes uma ressonância magnética ou uma esteroscopia diagnóstica, para estar acompanhando o tamanho desse mioma. Ele tem um comportamento imprevisível, ele não vai ter uma tendência de aumentar, ele pode até aumentar, mas nada impeça, por exemplo, que apareçam novos miomas, né? Então, nesse perfil de paciente, a gente vai ficar monitorando, né? Vai estar monitorando essa paciente. Em algumas situações, a gente pode fazer um tratamento clínico para controle de sintomas. Então, pacientes às vezes que têm um fluxo aumentado e não tem um mioma comprometendo propriamente a cavidade uterina e não está com desejo reprodutivo, por exemplo, a gente pode fazer um bloqueio da menstruação buscando minimizar esse fluxo, esse sangramento aumentado, não é? E outras abordagens também cirúrgicas que podem preservar o útero naquela paciente que deseja engravidar. Então, miomas submucosos, sempre que possível, a gente vai tentar classificar esse mioma para fazer a abordagem mais minimamente invasiva possível. Então, miomas submucosos, sempre que possível, a gente pode fazer a retirada dele por esteroscopia cirúrgica, que é uma cirurgia que não vai ter nenhum tipo de corte, né? Vai ser pela via transvaginal, um procedimento que normalmente a paciente faz num dia, faz de manhã e vai embora à tarde, vai embora no mesmo dia, não é? Quando não é possível, a gente pode fazer a miomectomia, a retirada dos miomas, por técnicas com microincisões, que podem ser tanto pela videolaparoscopia, também como pela cirurgia robótica, que vão ter um benefício muito grande. E nas situações em que casos que você não tem você tem um volume uterino muito grande, que você não vai ter uma mobilidade de trabalho para realizar tecnicamente minimamente invasiva, aí a gente pode optar também pela cirurgia convencional, né? Cirurgia aberta para estar retirando esses miomas. E na paciente que tem um quadro de miomas já a ser avaliado e que não tem mais nenhum tipo de desejo reprodutivo, já tem sua prole constituída, sua família formada e às vezes já está com a idade também já mais próximo da menopausa, a gente pode indicar também a esterectomia, né? Que é a retirada total do útero com os miomas e deve ser sempre muito bem avaliado para que se tome a conduta necessária e não se tome medidas
que sejam muito agressivas e também que não sejam resolutivas.